Que vergonha que passou o Bolsonaro, que desespero dele e da Michelle. Eu mostrei como fracassou a manifestação do Bolsonaro em Belém, no Pará, e como ele foi para a cidade de Parauapebas, que é lá no Pará, e já logo ali na entrada da cidade fizeram uma manifestação, os agricultores familiares, para não deixar o Bolsonaro entrar na cidade. O pessoal de Parauapebas, parabéns, eles não queriam o Bolsonaro na cidade deles. Falaram, aqui fascista não entra. Os deputados bolsonaristas foram lá, ameaçaram de morte, falaram que iam dar porrada neles, que iam sacar a arma. O deputado Éder Mauro, que estava brigando no dia anterior, depois da manifestação flopada em Belém do Pará, e foi lá brigar também com os manifestantes que não queriam que o Bolsonaro entrasse na cidade. Aí chamaram a polícia, deu um quebra-pau lá, os manifestantes acabaram abrindo ali a via e o Bolsonaro contra o Lula, ao mesmo tempo em que era ali um evento de campanha antecipada do candidato bolsonarista na cidade. Pois bem, nas redes sociais do Bolsonaro, ele mostra vídeos como se tivesse ali, nossa senhora, parece que todos os habitantes de Parauapebas estavam ali com o Bolsonaro gritando, mito, mito, mito. Só que aí, o que o Bolsonaro não esperava é que alguém foi lá com um drone. Aí deu ruim. E o pior, o Bolsonaro e a Michelle estão com uma estratégia que é não publicar mais nas redes sociais trechos dos discursos deles. Por quê? Porque aí eles podem cometer todo tipo de crime e não fica o vestígio. Então, obviamente você vai falar, Thiago, não, mas tem gente que filma assim. Eles mesmos filmam, não só assim, mas também assim, ó, para vídeo no formato YouTube e tal, o discurso inteiro. Mas teve vez em que o Bolsonaro, ele na live, eles fazem em live no Instagram, ele falou coisa no discurso dele, eu tentei achar o vídeo depois, eu não consegui. Eu fui em rede, perdi mais de uma hora. Pô, eu queria mostrar aqui no Plantão Brasil, falar, ó, Bolsonaro é uma multidão de pessoas, mas assim, é um mar de gente. Você vê aí mais de 600, 700 metros de pessoas numa avenida e não acaba mais. E lá de cima a imagem, não é a imagem que você tirou de baixo, não é lá de cima, do drone. Mas até aqui em volta tudo. Mas aí quando você vai ver do drone, não tava. Era isso aqui, ó. É o que Você nunca conta mais de 200 pessoas. E é raro que tenha realmente 200. Às vezes você conta e tem lá 100, 120 no máximo, às vezes tem 50. Tem vídeos aí do Bolsonaro que dá pra ver que não tinha nem 20 pessoas. E ele faz parecer que tinha 20 mil. Pois bem, dessa vez você vê aí que é uma manifestação mesmo, o evento do Bolsonaro aí do PL em Parauapebas. Aí a Michelle Bolsonaro tava meio alterada e tudo mais, a ameaçar o organizador do evento. Então, vamos lá aqui com vocês, Michelle Bolsonaro, falando aí, ameaçando de morte o cara. Nós estamos do honre o nosso apadrinhamento, porque nós viemos aqui abençoar a tua vida, mas nós viemos aqui também para tirar as roucas. Nós estamos... Pra quem não sabe, vamos falar, é só brincadeira. Tem uma coisa, o Bolsonaro tá bravo, a Michelle também tá brava, eles todos estão bravos com o número de traições que tá acontecendo nos últimos dias. E aí o Bolsonaro vai até Parauapebas, no Pará, passou em Belém, passou tudo, passou vergonha lá. Imagina se o cara é mais um daqueles que traem o Bolsonaro. Eu vou te dar um exemplo, quem era plantonista já sabia dessa notícia, tá? Folha de São Paulo, 3 de julho de 2024, que é plantonista já tá sabendo desde junho. Antes, ó. Vamos lá, Folha aí confirmando o que eu falei. Bolsonaro afasta Weingarten, assessor que enfrenta fritura entre aliados. Eu falei aqui algumas vezes que estava tendo um quebra-pau entre os bolsonaristas e que o Weingarten estava traindo o Bolsonaro. Pois bem, isso chegou lá na bolha bolsonarista, não por mim, mas eles começaram aí a descobrir entre eles que realmente tinha traição. A ponto de que teve uma briga aí entre a Juliana Dalpiva, do ICL Notícias, com o Alan dos Santos, em que o Alan dos Santos passou aí a fabricar prints de conversas, capturas de tela de conversas com ela, que não aconteceram as conversas, eram fake as capturas de tela, as agências de checagem disseram que eram fakes. E nessas capturas de tela, imagina você, o Alan dos Santos, escrevendo ali conversa. Lembra, esse pessoal inventou o pavão misterioso, lá na época lá da Vaza Jato. Eles já são especialistas em inventar conversa que não aconteceu. Ele escrevendo conversa, fingindo que era a Juliana Dalpiva, para fazer lá, a jornalista do ICL, para fazer lá uma narrativa. No meio dessa conversa, solta
que o Weingarten vai entregar o Bolsonaro para não ser indiciado ele e Weingarten. E ainda solta que o Weingarten já entregou a Michelle, um furo aí contra a Michelle Bolsonaro. E aí todo mundo ligou os pontos e falou, pô, teve um furo contra a Michelle Bolsonaro, que pode ter sido o Weingarten, porque o furo aconteceu pouco depois dele ter acesso aos autos, que foi quando o Weingarten se tornou ali advogado do Bolsonaro, que era do caso ali do roubo de dinheiro público do cartão corporativo. E ali, foi ali um furo até com áudios e tudo mais. Os áudios não apareceram, mas a transcrição dos áudios sim. E aí atribuíram ao Weingarten isso. Lá no bolsonarismo, parece que ligaram dois pontos e falaram, realmente, talvez isso não seja isso, talvez não seja exatamente o que disse aí a conversa fake que o Alan dos Santos fez, mas ligaram os pontos e falaram, ó, tem coisa estranha aí com o Weingarten. Ele tem uma agenda que é dele, ele tem ali os interesses dele. E o Weingarten não é burro, como alguns outros bolsonaristas, como, por exemplo, o Tenente Coronel Cid, Felipe Martins, Anderson Torres, que fizeram o quê? Esses aí foram presos e aí eles colocaram o advogado pago pelo Bolsonaro como advogado deles. Aí eu te falo, um advogado que é aliado do Bolsonaro, ele vai defender um cliente que é cúmplice do Bolsonaro. Ele vai na defesa desse cliente, ele vai usar para salvar o cliente dele e tentar só os interesses do cliente dele acima de tudo, de todos, ou ele vai até tentar salvar o cliente dele, no caso o Coronel Cid, o Anderson Torres, o Felipe Martins, os três passaram por isso. O Felipe Martins é o único que ainda está passando por isso, ainda está preso. Os outros dois foram soltos e mudaram de advogado antes de serem soltos. Ou esse advogado, ele vai defender o interesse do Bolsonaro, que é quem está pagando, que é amigo do advogado, e vai jogar na fogueira o próprio cliente. Pois bem, o Anderson Torres tinha uma estratégia kamikaze, estratégia assim de que você fala, meu, como é que a pessoa pode ser tão burra, a estratégia jurídica dele, que era a de primeiro negar tudo, mas se alguma coisa aconteceu, fui eu e o Bolsonaro não sabe de nada, hein? Eu nunca vi essa. O advogado criar uma estratégia dessa, ó, vamos negar, mas se não, foi ele sozinho e o Bolsonaro não sabe de nada. Peraí, você é advogado do Bolsonaro ou do seu cliente? O Tenente Coronel Cid é a mesma coisa. E eu lembro até que eu fiz vídeo aqui no Plantão Brasil e pouco tempo depois de eu fazer o vídeo, a família do Tenente Coronel Cid ficou furiosa com as revelações do que estava fazendo o advogado dele. E aí demitiram o advogado, ele mudou de advogado e fez delação. No caso do Anderson Torres, ele mudou de advogado, ele soprou alguma coisa para a Polícia Federal. A Polícia Federal fez uma mega operação em mais de 40 endereços, foi numa sexta-feira. Na sexta-feira à tarde, o Alexandre de Moraes falou, ó, a prisão dele já cumpriu seu papel, pode soltar. Ou seja, o que ele soprou ali, a polícia conseguiu naquela operação alguma prova, era uma operação contra os financiadores. Foi a única operação contra os financiadores que teve em 2023. Teve depois de 2023, mas que teve quando Augusto Aras ainda era o Procurador-Geral da República. Não estava tendo operação contra os financiadores dos atos, não vazava nada. E aí teve aquela, que foi uma mega operação, e aí soltaram ele. No caso aí, hoje em dia, o Felipe Martins aí, amigão do Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, que era assessor de assuntos internacionais dele, que era ali membro do Gabinete do Ódio, inclusive era ele quem estava organizando o Gabinete do Ódio em 2023 e aí em 2024 antes de ser preso. Ele também tem um advogado que está defendendo mais o Bolsonaro do que ele. Ele segue preso e o advogado segue dizendo, não, a gente nega tudo, mas se teve alguma coisa, não foi o Bolsonaro, hein? Eu peço aí a sua inscrição no canal. A boa notícia é que muito em breve estarão presos os chefões dessa quadrilha, então não vai adiantar nada a estratégia deles, viu? Inscreva-se aí,